agora aqui, irmão. Glória a Deus. Chegando aqui um pouco atrasado, dá um problema na internet aqui. A paz do Senhor Jesus. Amém, meu querido. Amém. Só para dar um vídeo aqui rapidinho, ó. Eu tô gravando o culto, aí quando eu tiver os irmãos falando, aí desliga, porque quando eu for passar na SMHB, como fiz semana passada, para não ficar dando microfonia, entendeu? Por exemplo, assim, ó, como o Matheus vai orar, a gente desliga o microfone. Cada um desliga o microfone, aí para não ficar uma gravação, porque tá gravando, aí fica ruim na hora de passar, repassar, viu? Valeu. Pode ir, jogador, desculpa aí, Matheus, jogue duro. Fica tranquilo. Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido. Esse tempo difícil, ó Deus. Ó Deus, verdadeiramente, o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza no tempo difícil, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mostrado que Tu és um Deus vivo e eficaz em nossas vidas. Amém. Ó Deus, cada dia mais a gente possa confiar plenamente no Senhor, ó Deus. Ó Deus, que a cada dia mais a gente venha viver de forma santa e pura do Teu lado, Senhor. Ó Deus, que a cada dia mais a gente venha aproveitar esse tempo que nós temos, Senhor, para buscar mais de Ti, para orar mais, para ler mais da Tua palavra, Deus, para que assim a gente possa andar em comunhão contigo, Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor esteja na direção dessa reunião, Pai. Tudo que nós viemos fazer aqui, ó Pai, seja para a honra e glória, louvor do Teu nome, Senhor. Ó Deus, toma a direção dessa reunião, Pai, que a gente possa ser usado grandemente pelo Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, e que assim o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Agora, vamos dar início ao nosso estudo de Atos 13. Vamos pegar do versículo 13 ao 16 com o irmão Rogério. Rogério, e logo em seguida, o filho Mateus, herdeiro. Vamos dar nosso microfone. Amém. Deus abençoe a todos. Versículo de 13 a 16. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se à Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, e os chefes da sinagoga mandaram dizer: irmãos, se tem alguma palavra de exortação para o povo, dizei. E Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros, que também temeis a Deus, ouvi. Amém? Aí agora, nós estamos aqui ainda na primeira viagem missionária. O personagem principal, como é conhecido de todos, é Paulo, que tinha como companheiro Barnabé, mas desta feita, quem foi convidado para estar com ele, para expandir o trabalho missionário, foi Marcos. Ok? Então, veja só, a igreja de Antioquia da Síria, que estava enviando esses missionários, a igreja de Antioquia da Síria foi aquela que foi criada na dispersão do povo, que estava fugindo da perseguição, né? E iam por toda parte anunciando a palavra. Foi criada a igreja. Na hora da dificuldade, observe que as igrejas nascem na dificuldade. Aliás, no passado, as igrejas cresciam mais, se robusteciam mais na perseguição. E há quem diga que as igrejas hoje estão mais frias porque não são perseguidas, não são provadas no fogo. E essas igrejas eram provadas através de tortura. Muitos cristãos eram levados para as arenas para ser mortos pelos leões, jogados na fogueira, porque nós não tinham, na verdade, os judeus, aquele entendimento que Jesus Cristo, o Messias, tinha chegado. E tudo que se falava de Jesus ali naquela época era como se fosse uma profanação.
crença israelita que só tinha como grande líder Moisés, né? E as leis. Portanto, havia realmente uma luta muito grande. Então, a igreja de Antioquia enviava. Lembra que na semana passada a igreja estava em jejum e oração quando o Espírito Santo orientou que fosse ungido Paulo e Barnabé para a viagem. E aí agora, nessa continuidade da primeira viagem missionária, a igreja está estendendo as suas tendas, ampliando mais as suas tendas. Os esforços missionários, cada dia mais, tinha êxito, e o incentivo de Paulo e a intensidade ali, aí que começa, né? O que nós sempre aprendemos, quando a pessoa é nova convertida, e Paulo é novo convertido, tinha 3 anos e meio aí na Arábia, estava saindo da Arábia, foi para Jerusalém, já preparado como um servo de Deus evangelista, ele está no fogo do Espírito Santo, e que quando a gente começa a vida cristã é assim, na alegria, quer pregar o evangelho para todo mundo, em todos os lugares. E não era ao contrário em relação a Paulo, ele estava com uma vontade imensa. E aí, a palavra de Deus diz que eles foram para Perge, depois dos continentes da Ásia Menor, aumentando as tendas de ampliação do reino de Deus, e pretendia ele viajar até a missão perigosa de Antioquia da Pisídia. Olha, lembra que em Antioquia da Síria, onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristão de maneira pejorativa, é como se fosse aí um apelido. Cristão que vem de Cristo. Hoje todo mundo quer ser cristão, todo mundo chama o outro de cristão, e é uma beleza. Ser chamado de cristão hoje é um elogio, mas no passado era uma crítica. No passado era como se fosse assim, os rebeldes chegaram. E os discípulos foram a primeira vez chamados, na Antioquia da Síria, de cristão, onde nasceu o início da primeira viagem missionária, na Antioquia da Síria. Observe que da Antioquia da Pisídia, que é uma cidade muito importante da Galáxia do Sul, situada na rota comercial de Éfeso e Cilícia, que é um importante centro helenista. Lembra de helenista? Os helenistas eram os gregos convertidos ao cristianismo. Os helenistas foram aqueles que lá atrás no livro de Atos, vocês se lembram, que estavam se queixando dos maus tratos das viúvas que não estavam sendo assistidas. E aí foi que foram criados, no capítulo 6 aí de Atos, os diáconos para distribuir bem a alimentação para os pobres, não esquecendo das viúvas também. E esses helenitas que foram ganho, os gregos que foram ganhos para Cristo, é que estava lá na galáxia onde Paulo estava se estendendo essa viagem missionária. É uma estratégia interessante, é quando a gente encontra num lugar, e a gente tem que fazer isso, qualquer viagem missionária, você vai ter que encontrar um lugar de apoio, onde já tenha crente, para que possa acolher os que estão, para distribuir a tarefa. A gente faz isso em viagem missionária. A gente tem uma igreja local que nos recebe, e lá a gente começa, então, a planejar em oração como será a viagem missionária. E em relação a Paulo, também era assim. Ele chegava em um importante centro helenista, onde tinha gregos convertidos ao evangelho, e ali ele criava a estratégia para onde começar o trabalho, se era em porta, se é em vários lugares. E observem, meus amados irmãos, no versículo 15, que Paulo, no versículo 14, ele entrando no sábado na sinagoga, se assentaram, e depois da leitura da lei dos profetas, só tinha isso, né, irmão? Não tinha um Novo Testamento, não tinha o Evangelho, como nós temos no dia de hoje. O que se estudava na sinagoga era só o Pentateuco, o Taró, e mais nada. Então, o que se tinha era as leis para ser estudado. E Paulo aproveitou a oportunidade estrategicamente para falar da graça de Cristo, entrou na sinagoga para assistir um culto qualquer. E observe que Deus, pela sua infinita misericórdia, deu a oportunidade de ele falar, porque estando Paulo entre eles, e houve-se então uma oportunidade, dizendo: irmão, se tem de alguma palavra de exortação para o povo, dizei. Olha aí, entrou Paulo. A oportunidade estava chegando para Paulo expandir a graça de Cristo, que a pregação de Paulo
meus amados, queridos irmãos, era somente a graça de Cristo, pela fé nós vivemos, a salvação pela fé. Paulo tinha em si um ministério da reconciliação, em que o homem teria um encontro glorioso através de Cristo, e a própria palavra de Deus diz que ninguém vê ao Pai senão por ele, Jesus Cristo. E essa palavra de reconciliação, Paulo estava levando também na primeira viagem missionária para os helenistas. E a pregação de Paulo era de vida e de poder de Deus. E o detalhe é que ele encontrou guarida. Observe, meus amados queridos irmãos, que lá na sinagoga ele também encontrou os prosélitos. Quem são os prosélitos? Prosélitos é judeus convertidos ao cristianismo. Porque, na verdade, os judeus não tinham Cristo, estavam esperando o Messias, e, na verdade, o Messias já tinha chegado e eles não reconheceram. E diz a palavra de Deus, veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós, os gentios, que não somos da cidade de Israel. Mas, daqui a pouco o Mateus vai falar sobre Israel, que foi privilegiada para ser o povo de Deus, para trazer a palavra bendita, meus amados e queridos irmãos. Então, houve a oportunidade de Paulo anunciar a palavra. E Paulo, usando de inteligência e sabedoria divina, dada por Deus, pediu silêncio e aí, então, começou a usar a palavra conforme Deus falava. E ele também dizia assim, a Deus temei. Ela começou falando de Deus, que fez o céu e a terra. Esse aí o povo de Israel tinha. O Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, esse aí tinha. Ele não começou falando de Cristo. Mas lá na frente, vocês vão observar que Paulo começa a falar desse Cristo, que ele encontrou no caminho de Damasco, naquela luz que deixou o cego, que Ananias restituiu pela misericórdia de Deus a sua visão, ele foi orientado por Gamaliel a ter essa sabedoria aqui para anunciar a palavra, conforme nós falamos a semana passada. Então, meus amados e queridos irmãos, o evangelho chegou na Ásia, louvado seja Deus, chegou na Pisídia, chegou em Éfeso, na rota comercial de Éfeso e Cilícia, da Galícia, olha aí, galiciano, né? E aí se estendeu, e a estratégia que Deus usou para aquele que trabalho começasse a ver frutos de arrependimento foi a oportunidade dada a Paulo para que ele pregasse o evangelho ali dentro da sinagoga, que era um reduto tão somente de judeus. Não tinha outras pessoas ali adorando. Até hoje aqui em Salvador, ali no Campo da Prova, se você for ali, existe uma sinagoga de Israel, israelita, que só trabalha com os 10 mandamentos e os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Pentateuco significa cinco livros da lei, no qual eles estudam diariamente na sinagoga, intensamente na sinagoga. Era uma coisa disciplinada, rigorosa, e que os judeus tinham, a partir de 5 horas da tarde da sexta-feira, um rigor, até o final do sábado, essa intensidade dentro da sinagoga para estudar a palavra de Deus, no qual é de grande importância. Então, meus amados e queridos irmãos, está aí a continuidade da primeira viagem missionária, que eu já falei até com o nosso irmão Valdir, que vai até o versículo 52, é uma viagem longa essa primeira viagem. É uma viagem que ele passa de cidade em cidade. Começou partindo da Europa, está agora entrando pela Ásia. Veja que como o evangelho cresceu. Da Europa chegou aqui, gente, na América do Sul, que foram os europeus, os americanos, na América do Norte. Da Europa passou para a América do Norte, da América do Norte chegou até a América do Sul. No Brasil, os primeiros protestantes a pisar em terra sul-americana foi Calvário, em 1555, 55 anos depois que o Brasil foi descoberto. E os jesuítas receberam essa palavra, né, chamados católicos na época, e aí deturparam tudo, mas nós recebemos agora
nos dias atuais, essa palavra em nossos corações e esperamos em Deus, né? Que ela continue crescendo. Por isso, essa obra missionária é tão importante, você que é da Sociedade de Homens, você que não faz viagem missionária, não fez ainda uma viagem missionária, e quando nós fazemos viagem missionária, aquela preparação toda, quem é que vai, onde a gente vai atingir, qual o grupo, qual o público que a gente vai atuar. Quando chega lá, o pastor indica uma área que nós devemos atuar, menos concorrida daquela que ainda não foi evangelizada. E isso Paulo tinha. Paulo chegava no local, procurava os helenistas, os prosélitos, os gregos convertidos ao evangelho, os judeus convertidos ao evangelho, para que eles dessem o apoio para saber onde é que ele deveria atuar. Não era de qualquer jeito. Paulo não ia de qualquer forma. Paulo tinha realmente uma estratégia de trabalho, apoiando-se naqueles que já estavam do evangelho. Lembram que os que andavam dispersos e por toda parte anunciando a palavra, por isso que gregos se converteram e judeus se converteram ao evangelho de Cristo. Porque havia alguém, ainda que isoladamente, sem um grupo, como igreja, pregava o evangelho. Mas a primeira igreja organizada, propriamente, foi na Antioquia da Síria, onde partiu a primeira viagem missionária de Paulo, no qual nós estamos vendo aí que é uma viagem longa, não é uma viagem para acabar. Inclusive, na SOS Sertão, quando o nosso pastor Martins trabalha, ele trabalha com 3, 4 cidades, distribuindo 3, 4 ônibus. Então, em uma só viagem, ele atua em 5 ou 6 cidades. A irmã Virgínia sabe muito bem isso. E com Paulo não era o contrário. Quando ele fazia uma viagem, ele se estendia a 3, 4 cidades, anunciando a palavra de maneira ampla. Louvado seja Deus por isso, e vamos continuar na leitura da primeira viagem missionária. Parece que Mateus, irmão Evaldir, vai de 17 a 19. Isso mesmo, correto. Okay? Amém. Vamos lá, Mateus. Então, agora eu vou estar lendo Atos, capítulo 13, do 17 ao 19. Os irmãos acompanham aí. O Deus deste povo, de Israel, escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um abraço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Amém? Então, aqui está se falando do discurso de Paulo, a palavra de Paulo na sinagoga, e ele vai falar o seguinte para o povo: olha, Deus escolheu Israel e exaltou. Ele tirou da terra do Egito com o seu braço forte e depois de 430 anos. Então, o povo ficou 40 anos no deserto sendo provado, sem chegar à terra prometida. E a Bíblia diz que nem suas vestes e nem os seus calçados se envelheceram. Então, isso significa que Deus ele estava provendo tudo, todas as necessidades do povo, Deus ele estava provendo. E aí, a Bíblia vai nos falar também que todas as nações, foram 7 nações, que estavam pela frente, foram destruídas, até chegar à terra prometida. Isso significa que Deus, o nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, estava guiando o seu povo com vitória. Então, em meio às dificuldades que o povo passou, Deus sempre estava guiando o seu povo com vitórias. Passava por situações difíceis, mas Deus estava guiando o seu povo. Então, Paulo vai recitar isso, falando da questão, do povo que foi libertado da escravidão depois de 430 anos. Então, o Senhor, o tempo todo, estava com o seu povo, guiando e dando as vitórias no momentos difíceis. Amém? Vou passar a palavra para o nosso... Deixa eu dar uma palavrinha. Ainda desse versículo, desse capítulo aí, que Mateus falou, no versículo 13, eu gostaria de frisar, eu esqueci até de tocar nesse assunto, meu caro Valdir, diz aí que João, o chamado Marcos, porém, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Esse João voltou de uma viagem missionária, que parece que ele estava um tanto desgastado pelas longas viagens, e retornou,
diante dessa longa viagem que Paulo estava fazendo. Lá na frente vai ter uma certa discórdia entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria trazer João Marcos de volta para a viagem e Paulo já não aceitou, porque já achava que ele já tinha passado por uma experiência e tinha declinado, né, diante da fadiga da viagem. E aí foi que Paulo pegou Silas e ele foi com Barnabé. O Marcos, né? Lembra desse fato, né? Que criou uma certa discórdia, não deixou eles de serem amigos, mas naquele momento houve uma separação de equipe. De qualquer forma, o evangelho está sendo anunciado por outras partes, né? E através de algumas divisões, até tem igrejas que nascem através de divisões de fatos que ocorrem em que as pessoas não concordam com ideias de outros e acabam se separando. Mas de uma forma ou de outra, Deus pediu para que cada um fosse do seu canto. E mais na frente, se você for ver, Paulo perdoa o próprio Barnabé, não tem problema nenhum, há um trabalho de reconciliação, eles não se tornaram inimigo por causa dessa situação, né? Mas a gente vai ver lá na frente que ocorreu esse fato. Aí que entrou, que o Matheus falou, e agora, que Paulo, usando a oportunidade na sinagoga, começou a contar a história de Israel, porque só se contava a história de Israel mesmo naquela época, só usava os livros históricos, né? Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, só se sabia aquilo para ser anunciado. Então, Paulo foi começando a descrever. Era uma forma de Paulo até fazer notório o conhecimento que ele tinha, que Deus tinha dado a ele lá na Arábia, quando ele ficou 3 anos lá, refugiado para estudar a palavra de Deus, e o profundo conhecimento de Paulo. Para um poliglota, Paulo é uma pessoa que tinha um conhecimento, era um fariseu, era um doutor da lei, era um homem que tinha uma capacidade de estar entre os doutores da lei na época, eram os advogados, os fariseus, os advogados da época. Ele estava sempre no Areópago, falando e discutindo acerca da palavra de Deus com altíssima sabedoria, porque ele tinha entendimento e também tinha conhecimento de causa das leis. Então, eu e Paulo era realmente convocado em qualquer lugar para falar, e falava com grande eloquência, como ele sempre teve. Então, foi aí que entrou o fato, o texto que Mateus leu, Mateus, de novo, os 3 versículos que Mateus leu, falando justamente de Paulo usando a palavra dentro da sinagoga, falando do histórico de Israel. Né? O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso o tirou dela. Amém? Vamos lá. Vai na continuidade aí, parece que é o nosso irmão ali, né, senhor? Pode ir. Pode ir? Acho que ele Graça e paz, meu querido, é isso mesmo. O irmão, ele liga o microfone que você tá mudo. Vamos lá, Elio. Amém. Toca o microfone ali. Pronto. Estou com a dificuldade na tela do meu celular porque está meio rachada, mas graças a Deus. Do 20 em diante, né? Isso. Meu medo é chegar a essa idade. Depois de cumprirem tudo a respeito dele estava escrito. É isso mesmo, meu Deus? Deixa eu ver. É isso mesmo, Do 20 em diante. Bom, vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou o rei Davi, do qual, também dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará
toda a minha vontade. Esse estudo é uma sequência de explicações acerca do contexto de Israel para cá, né? Desde o Egito para cá. E Deus fala aqui claramente, né, que 400 anos Deus tendo cuidado com o seu povo, e depois de uma sequência de histórias, de lutas, de batalhas, de vitórias, chegou um certo tempo em que Deus teve que levantar juízes e profetas para ordenar o povo. Mesmo assim, com toda essa situação, ainda o povo não estava satisfeito com alguma coisa, e o povo ainda continuava errando, né, e pecando diante de Deus. Alguém está com o microfone aberto aí. Meu querido, desliga o microfone de todos aí para a gente ouvir, para não dar microfonia. E quando Deus ouviu o povo clamar por um rei e escolheram Saul, Deus o abençoou. E Saul era de uma linhagem de Benjamim, era um homem temente também ao Senhor. Era um homem que vinha também sendo trabalhado espiritualmente. Mas chegou um certo período em que ele enlouqueceu, né? Gananciou, enlouqueceu e começou a ter transtornos no seu reinado. Começou a ter problemas, começou a não governar bem. E o povo passou a sofrer. Nisso, Davi foi levantado por Deus como um homem segundo o seu coração, mas Davi não conseguiu fazer toda a vontade de Deus. E aí, daí em diante, a gente entende que não Moisés, mas Davi, sim, era aquele que era o protagonista à informação de que o Salvador viria, que era Jesus Cristo. Então, a gente entende que Davi, por ser um homem falho, ele não conseguiu cumprir toda a vontade de Deus, e a gente pode perceber que mesmo no seu reinado, com seus momentos de fidelidade, com seus momentos bons, de luta, de vitórias, de bênçãos na vida do povo, ainda assim ele pecou e ele errou. Porque nós reconhecemos a nossa fragilidade, sabemos que nós somos falhos e que erramos. E que em muitas lutas e batalhas nós perdemos. E muitas vezes porque nós não colocamos Deus em todos os nossos caminhos, como Davi fez. Enquanto ele colocou Deus em todos os seus caminhos, todos os seus projetos e planos, e tudo aquilo que Deus pediu para que ele fizesse, saiu perfeito, saiu bem. Mas quando ele atinou para satisfazer o ego, satisfazer a vontade, aí ele pecou diante de Deus. E aí começou um declínio, né? E aí a gente observa que, verdadeiramente, o único em que nós podemos confiar, o único que nós podemos entender que é fiel, que foi fiel e ainda será fiel, só Jesus Cristo. Ele sim nos dá essa confiança, ele nos dá, né, essa capacidade de termos paz, de termos a certeza, né, da salvação, porque nele foi colocado, né, esse objetivo da salvação. Porque o homem não ia conseguir, o homem natural, o homem em si, não ia conseguir, certo? Obter essa. Deus separou Jesus Cristo para chegar e trazer a salvação, e trazer a esperança, e trazer a paz. Então, a gente observa que desde o Egito para cá, o povo vacilava na fé, né? O povo pecava, o povo queria satisfazer aquilo que os olhos vissem, né?
não era uma fé, como fala lá em Hebreus 11. Então, o povo veio a ter um declínio, a ter uma situação de desespero. 400 anos Deus cuidando do povo, mostrando o poder, mostrando ao povo o seu cuidado, e ainda assim muitos não creram, não acreditaram. O período de Saul foi um período enquanto ele estava lúcido, enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus, tudo ia bem. Mas depois que ele enlouqueceu, depois que ele gananciou, depois que ele começou a fazer aquilo que ele achava que deveria fazer do jeito dele, né, como o provérbio diz, há caminhos que ao homem parece direito. Então, isso levou uma morte a Saul, né, uma morte espiritual, né, que foi a separação dele para com Deus, e depois a morte física dele, que foi um trágico fim para a vida dele. E isso teve também uma derrota tremenda para o povo, né, porque esse período aí que Saul levou de desatino aí, trouxe uma derrota para o povo. Isso para a gente um ensinamento importante, né? Se nós não dedicarmos verdadeiramente a nosso entendimento, nossa sabedoria, nossa inteligência, nossa capacidade, nossa força em Deus, não depositarmos nele, certo? Nós automaticamente veremos um declínio em nossa vida. E nós temos, de uma certa forma, visto isso na vida de muitos irmãos, né? Que não tem tido, assim, uma vida diante de Deus coerente e termina tendo seus altos e baixos, né? E nós percebemos isso, né? Inclusive, nosso irmão Rogério aí, que é um eterno conselheiro, né? Tem bastante experiência nisso, né? Ele sabe muito bem do que é que eu estou falando, certo? Então, todas essas coisas nos dão a entender que nós devemos, sim, única e exclusivamente, depositar e confiar no Senhor para que a gente possa ter um equilíbrio espiritual na nossa vida. No versículo 23, da descendência deste, conforme promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus Cristo. Então, a gente entende que aqui, nesse texto aí que a gente está discutindo agora, é uma explicação, né, que Paulo dá quando ele é indagado lá pelos judeus, né, quando os judeus perguntam a ele, vocês têm alguma coisa para falar? E Paulo pega e dá essa explicação para os judeus, né, de todo o caminho que veio de lá de Israel para cá, certo? E até a chegada de Jesus, que foi rejeitado por eles, pelos judeus, o povo dele. Então, Paulo dá essa explicação nessas viagens. Então, a função hoje dos missionários, né, é trazer a memória para esse povo de lá, tanto aqueles que não conhecem, aqueles que conhecem se afastaram, e aqueles que conhecem estão no caminho. Os que estão no caminho que é para perseverar e permanecer, aqueles que se afastaram é para retornar, se arrepender e retornar, e aqueles que não conhecem é para passar a conhecer, confiar e entregar sua vida ao Senhor Jesus. Então, a missão dos missionários, a nossa missão, também é trazer à tona toda essa explicação para o povo, né? Porque foi dado a nós essa responsabilidade, né? Quando nós assumimos a vida de cristão. Ou seja, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, e ele era um eterno, e ainda é um eterno missionário, nós temos que seguir esses ensinamentos e esse caminho, e também sermos um missionário. É óbvio que tem os missionários viajantes, esses que vão, né, fazer seus trabalhos fora, e nós que estamos aqui na cidade, né, como diz a palavra de Deus, né, somos os profetas da cidade, né, devemos fazer o nosso trabalho aqui. Então, eu passo a palavra agora ao nosso irmão, que vai dar a conclusão, e se faltou alguma coisa, meu irmão, pode concluir aí, certo? Nessa palavra, que Deus abençoe. Amém? Amém. Está ouvindo? Perfeitamente.
Vou desligar o meu microfone. Tá bom. Atos 13, 23, 25. Da descendência deste, no caso de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Antes da vinda de Jesus, João pregou a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a ira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Ou seja, como o irmão Eli acabou de falar, né? Esses versículos nada mais são do que uma continuidade do sermão de Paulo, né? E aqui no versículo 23, ele vai falando sobre a descendência, né? Jesus, que é a descendência de Davi, e por sua vez ele vai citando que antes do advento de Cristo, veio João Batista pregando o arrependimento. Esse livro de Atos dos Apóstolos é um dos livros que eu mais gosto, particularmente um dos livros que eu mais gosto. E creio que todos os irmãos que têm essa vocação missionária também amam esse livro, porque esse livro realmente é o Atos dos Apóstolos, é o Atos dos homens que foram cheios do Espírito Santo, é o Atos dos homens que consumaram e realizaram e propagaram as boas novas de salvação, não só com palavras, mas com sinais e prodígios. E quando eu leio esse livro de Atos, muitas das vezes eu até me emociono porque é uma realidade na nossa vida, principalmente nós, né, do grupo de ação missionária, as viagens missionárias. Porque você pregar o evangelho na capital, você pregar o evangelho na vizinhança, você pregar o evangelho na faculdade, é importante, mas quando você vai para o campo fazer esse papel que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos realizaram, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. E nessas viagens missionárias, por incrível que pareça, de todas as viagens missionárias, né, eu sempre falei isso, que todas as viagens missionárias que nós participamos, sempre Deus operou de uma forma maravilhosa, com sinais, prodígios, com maravilhas, sabe? Coisas assim que, pela nossa ótica, a gente jamais acreditaria, né? A gente já falou com o Rogério que o Rogério tinha que escrever um livro sobre essas viagens missionárias, porque são muitas experiências sobrenaturais. E uma dessas viagens, eu me lembrei sobre uma viagem que nós fizemos para Ilhéus. E a Kombi que a gente tinha, né, que era uma Kombi que, com muito sacrifício, né, uma Kombi furgão, mas a gente ia mesmo assim pela fé. E eu me lembro que foi Lina, na estrada, não sei se o Rogério lembra disso, né, tarde da noite já. E foi uma luta para a gente chegar no destino, porque a gente não sabia, né? E a gente só tinha praticamente o quê? Uma garrafa com 2 litros de gasolina para chegar no destino. Então, eu me lembro que na época, se eu não me engano, acho que foi Gessildo que estava dirigindo, e eu estava na frente, se eu não me engano, e eu tinha visto a placa da entrada, eu falei, Gessildo, se eu não me engano, a gente já passou. Ele, rapaz, você tem certeza, porque se a gente voltar, essa gasolina vai acabar e já era, a gente vai ficar na estrada. E, rapaz, interessante que quando nós voltamos, realmente era a entrada de Ilhéus, e quando nós chegamos no posto de gasolina, a gasolina acabou. Rapaz, uma coisa tremenda. E essa viagem, rapaz, foi uma viagem de época. A igreja que nós fazíamos parte
ela tinha dado a visão celular e, se eu não me engano, acho que o pastor teve o conhecimento, né, que a igreja estava fazendo parte da... E ele não abraçou a gente, não recepcionou a gente. E teve um irmão que foi usado como instrumento do Senhor, né, para nos colocar na casa dele. E ficamos na casa desse irmão. E foi tudo maravilhoso. Deus usou a gente poderosamente. Eu me lembro que a gente tinha um bairro que a marcha encavalou na entrada desse bairro. E a gente entendeu que era propósito de Deus mesmo de fazer a obra naquele lugar. E eu me lembro que eu fiz dupla, eu, Gessildo, e os outros irmãos em dupla, como nós sempre fazemos. Eu parei em uma casa e Gessildo entrou nessa casa, começou a pregar o evangelho. Só que quando Gessildo começou a pregar o evangelho, tinha um bêbado atrapalhando. E esse bêbado estava tanta mensagem, atrapalhando tanta mensagem, que eu já estava ficando de saco cheio. Chegou uma hora que eu não aguentei, peguei a Bíblia, joguei em cima da mesa e... Brá! Quando eu joguei a Bíblia em cima da mesa, o bêbado... Tá bom, Jesus, Deus, irmão! Eu acho que o álcool dele passou rapidinho. E o interessante é que a dona da casa estava na cozinha. Só que ela ficou lá na cozinha, né? E a gente sem saber o porquê. Essa senhora começou a palavra, Deus usando a palavra. A senhora veio, ela chegou na sala, ela confessou que ela estava esquentando água para jogar na gente. Porque ela era afastada dos caminhos do Senhor, porque a igreja não ajudou ela nos momentos mais difíceis. Se eu não me engano, foi o filho ou a filha dela que precisou, estava enfermo, e a igreja virou as costas. Então, esse testemunho, ele tem tudo a ver também com essa passagem de Atos dos Apóstolos, com essa primeira vianária, porque, irmãos, nós precisamos fazer a obra de Deus com muita responsabilidade. Muita gente pensa que viagem missionária é só um passeio turístico, e não é. É algo que exige amor e responsabilidade, além da obrigação. Porque não olhar. Por mim pesa esta obrigação e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, sobre cada um de nós tem esta exceto para pregar o evangelho. Porque a Bíblia diz que para pregar o evangelho ser a tempo e a fora de tempo. Então não existe tempo para pregar o evangelho. É todo tempo. Você tem oportunidade, palavra, fale do amor de Deus. Agora também é preciso que a gente se santifique, medite nas Escrituras, que a gente viva uma vida de santidade, porque, infelizmente, as pessoas hoje utilizam das Escrituras, mas não tem uma santidade, não se arrepende, não se converte. Usa a Bíblia como se fosse um livro qualquer, ou uma literatura qualquer, um livro de ficção, e não procura colocar sua vida no altar, em santidade, em busca. Porque quando a gente vai para o campo missionário é que a gente vê a realidade. A gente vê o que é batalha espiritual. E muitos já passaram vergonha no missionário. Porque foram para o campo missionário de qualquer jeito. E campo missionário, realmente, nós precisamos estar aptos. Nós precisamos também estar com a nossa vida em santidade. Porque é muita responsabilidade. Para o texto, o apóstolo vai falando sobre a questão do antes do advento de Cristo. Vejam, João Batista, ele foi um homem que ele não foi usado por sinais prodígios, porém, ele teve experiências sobrenaturais. Ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba. Ele ouviu a voz de Deus dizendo: "Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo." E ele viu o Cordeiro de Deus que vinha ao encontro. Experiência única e tremenda. E João Batista, além de ser profeta, ele foi o último profeta messiânico.
Ou seja, o último profeta a profetizar acerca do advento do Messias, do Cristo. Porque depois disso nós vamos ver no próprio livro de Atos que também houve profetas na igreja. Pessoas com dom de profecias que foram usados, né, como o profeta Ágabo e outros. Só que João Batista, mesmo sendo profeta, mesmo tendo essas experiências sobrenaturais, Batista, quando foi preso, ele também teve suas limitações e suas fragilidades. Porque na visão, João Batista pediu que os seus discípulos perguntassem a Cristo se era ele mesmo que viria ou se viria outro depois dele. Ou seja, como homem, como um ser limitado, João Batista indagou. E Jesus mandou os discípulos, olha, diga a ele que os cegos enxergam, que os mortos são ressuscitados, que os leprosos são purificados. Então, João Batista, mesmo na prisão, no seu momento ali, prestes a morrer, ele teve o seu selo, a sua confirmação de que realmente ali era o Cristo. E nós, como seres humanos, muitas das vezes, quando passamos por momentos de fragilidades, de lutas, de tribulações, nós temos variações, os nossos conflitos também como seres humanos. Muitos homens tiveram seus conflitos internos, suas lutas psíquicas, emocionais, suas indagações. Então, mesmo nós sendo cheios do Espírito Santo, mesmo nós tendo todo o conhecimento das Escrituras, mesmo nós sentindo a presença de Deus, vai chegar um tempo também de deserto nas nossas vidas. Vai chegar um momento que nós vamos ter que passar provações. E nós temos que ter essa consciência e essa convicção de que nós estamos aqui nesse mundo de passagem, que nós somos peregrinos em terra estranha. Hoje eu perdi um amigo, como eu falei mais cedo aí com os irmãos, pastor, né, do mesmo curso que eu, que morreu de Covid, infelizmente. E nós não estamos preparados para perdas. Nós não estamos preparados. Só que a morte é lamentável, é doloroso. Mas para os olhos de Deus é pouco. Então tudo relacionado a Deus, relacionado ao reino de Deus, é totalmente oposto às coisas desse mundo, às coisas dessa vida. Todos nós sabemos disso. No reino de Deus, quem quer ser maior tem que ser menor. No reino de Deus, quem quer ser forte tem que ser fraco. No reino de Deus, nós precisamos nos humilhar mais. Nós precisamos ter um coração amoroso, mais perdoador. Nós precisamos olhar para Deus todos os dias e nos arrepender e nos converter. Irmãos, eu tenho praticamente mais de 20 anos de evangelho. Já me diz diversas vezes. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas tornará a levantar. E eu louvo a Deus pelas suas misericórdias de ter me resgatado, de ter me dado uma nova oportunidade. Mas muitos não tiveram esse privilégio. Muitos que se afastaram para a eternidade. Então hoje eu sou muito grato ao Senhor, porque eu tenho tantas... Eu não digo só na questão material, mas na questão emocional, espiritual. Eu agradeço a Deus por cada um dos irmãos. Agradeço a Deus por Rogério, que ele sabe que ele é um referencial na minha vida. É como se fosse um pai. Eu já falei para ele que depois dos meus pais, só Rogério mesmo para me conhecer, minha personalidade, me conhece, pode-se dizer assim. E é um homem que eu creio que Mateus, filho, tem grande orgulho de ter esse homem aí como um pai, como um referencial, né? Eu queria ter um pai assim, mas infelizmente... Mas ele não deixa de ser um pai espiritual para nossas vidas, né? Ele sabe que eu não sou puxa-saco, eu estou falando a verdade. Ele sabe. Então, é isso, meus irmãos. Nós precisamos ser verdadeiros missionários. Essa obra mesmo com amor. Eu reconheço que eu falho muito, eu reconheço que preciso fazer mais a obra de Deus, eu reconheço que eu preciso estar nas reuniões, eu reconheço que eu preciso me dar mais. E muitas das vezes eu passo por determinadas situações que vem um estalo. Mas é como eu disse até à esposa, né, que
O crente, ele precisa de um puxão de orelha, porque se ele não tiver um puxão de orelha, ele relaxa. Ele relaxa. Então, nós precisamos mais, precisamos nos arrepender mais, nos santificar mais, nós precisamos amar mais, nós precisamos sair mais desse evangelho fictício, desse eu-evangelho, desse evangelho artificial, desse evangelho por briga de cargos, de posições. Eu falo sempre, meu altar é na rua, eu gosto de rua. Desde tempo você briga muito, é muita contenda, um querendo ser mais do que o outro, um querendo ser melhor que o outro. Deixa quem quiser brigar, sai na mão lá. Ali, ó, a gente está fazendo a obra, ganhando almas, vendo vidas sendo transformadas, vendo vidas sendo libertas de opressão malignas. Sabe que nós não temos esse momento de comunhão. Isso é essencial também. Mas as vidas estão aí fora perecendo, as vidas estão aí fora morrendo. E Deus, ele vai cobrar dessa geração. Cada dom meu, seu, nosso, é cobrado. E na grande maioria nós estamos preocupados tanto com as coisas dessa vida. Nós estamos tão presos com as coisas materiais. E acabamos colocando as coisas de Deus em último lugar, irmão. É a realidade. Né? O apóstolo Paulo disse isso, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então nós precisamos amar mais a obra missionária. Nós precisamos, sabe, nos dar por completo. Eu reconheço que eu preciso me dar mais. Eu preciso estudar mais, eu preciso pesquisar mais, eu preciso ler mais. Eu preciso fazer mais, eu preciso me arrepender mais, me converter mais. Então, nesses mais de 20 anos que eu tenho de crente, eu vejo hoje que eu preciso nascer de novo. Eu preciso me converter. Eu nunca fui convertido verdadeiramente. Então, eu quero que esse sentimento esteja no meu coração todos os dias. Eu quero acordar todos os dias e ter esse sentimento dentro de mim de que eu preciso aprender, me converter todos os dias. Nós precisamos amar mais a palavra. Muitas das vezes a gente perde tanto tempo com celular, com rede social. Eu sou um desses. A gente perde tanto tempo com coisas supérfluas. Nós perdemos tanto tempo com coisas que são superficiais, coisas palpáveis que vão, sabe? Esse colega meu que partiu hoje, eu creio que ele não imaginava que ele ia morrer na data de hoje. Então nós precisamos ajuntar tesouro, não aqui na terra. E a gente quer juntar tesouro aqui, a gente quer encher o banco, a poupança aqui. Mas Deus quer que a gente junte a nossa poupança no céu, porque lá nem a traça, nem a ferrugem corrói. Eu brigo até com o Rogério, eu digo, Rogério, me dá um pouquinho desse galardão aí, irmão, tá demais, pô, eu quero chegar lá no céu também, eu quero um pouquinho desse galardão, porque a gente precisa, irmão, precisa trabalhar mais para o Senhor. Precisa se santificar mais, buscar mais. Sabe? Então, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Né? Vamos nos unir mais, sabe? Buscar mais mesmo, de todo o nosso coração. Né? Voltar a ter experiências com Deus, no amor. Quando eu olho para mim, vejo no primeiro amor quantas experiências eu tinha com Deus. Experiências sobrenaturais, espirituais. Coisas que se eu falar aqui, vai pensar até que é alguma esquizofrenia, mas hoje, quando eu olho para mim, eu digo, meu Deus, estou sentindo mais, eu não estou mais presenciando o que os apóstolos aqui presenciavam. Arrebatamento de espírito, sinais, prodígios. Então tem alguma coisa errada. Os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo, Deus só usava os apóstolos. Mentira. Estevão, Filipe, Barnabé, vários outros homens que não eram apóstolos foram usados também com sinais e prodígios. Então, nós precisamos mais. A Bíblia diz, ó, chegai-vos a Deus, chegará a vós. Quanto mais a gente se achega a Deus, pode ter certeza que Deus vai se achegar mais e mais para nós. Sabe, às vezes o estudar é bom, né, ter o conhecimento, mas em partes é um perigo também, porque às vezes a gente estuda demais, se torna um filósofo demais e acaba
desacreditando até nos milagres, no poder de Deus, na manifestação do Espírito Santo. Às vezes até age com chocarrice, a gente brinca, sabe? Então, irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor, a realidade é essa. Nós precisamos ser batizados com esse batismo de João, de arrependimento, mas com batismo de fogo. O fogo abrasador, o fogo que dá vontade de pregar no ônibus, que dá vontade de pregar nas praças, o fogo que dá vontade de pregar nos restaurantes, nas praças. Eu me lembro uma vez, banco de areia, eu nunca preguei em um ônibus. Eu disse, hoje eu vou pregar no ônibus, nesse ônibus intermunicipal. Pense o que é as pernas tremer. Pense o que é seu coração tremer. E eu disse, eu vou pregar hoje. Quando eu levantei, que eu comecei a pregar dentro do ônibus intermunicipal, o cara começou a levantar fazendo gracejo, fazendo gozação, querendo atrapalhar a mensagem. Quando ele começou a fazer, porque ele começou a querer atrapalhar a mensagem, um rapaz levantou do fundo e falou assim, tudo que ele está falando é curado do câncer. O fogo aí caiu, meu irmão, dentro do ônibus. O ônibus virou fogo puro. O poder de Deus caiu dentro do ônibus. Até ele desceu do ônibus. É isso que Deus quer. Deus quer nos usar com poder. Chega de ser crente frio. Chega de ser crente metódico demais. Ah, Deus tem que agir assim, dentro da caixinha de sapato. Deus, faça isso, isso e isso. O culto, sim, canta isso, isso e isso. Irmão, é Deus que manda. Eu não digo desordem, eu não estou falando de desordem. O que eu estou dizendo é que a gente tem que deixar o Espírito de Deus fluir. A gente tem que deixar Deus ser manifestado. Eu não estou falando de desordem, bagunça, cadeira voar. Não é isso. O que eu estou falando é que nós precisamos crer mais, precisamos evidenciar mais o poder de Deus, como aconteceu em Gandu, um vilarejo de leprosos lá, foram curados, milagres. Então é isso que nós estamos precisando, voltar a ser usado por Deus, como Atos dos Apóstolos, como esses apóstolos, porque tudo é possível aquele que crê. Deus abençoe, meu irmão. Ali. Amém. Amém. E aí, seu comandante? Tem algum comentário? Alguém Falar comentar? Carlos não apareceu hoje aí para poder falar sobre missões, para dar o recado. Eu quero fazer uma pergunta, Aguinaldo. Aguinaldo? Tá dormindo, Aguinaldo? Está na escuta? Escuta. Delegado. É o delegado, Gilmar, ou é... A internet tá fraca. Não. Fale. Agora sim. Aguinaldo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você percebeu se existe a Bíblia no seu carro? Meu medo. Você sabe que... Ele está pensando para falar. Estou pensando qual foi o carro que você pegou a carona. Eu não me lembro qual foi o carro, não. Foi o Palio ou foi o Siena? Foi o Palio. Então, eu planei, que o carro é dela. É a Bíblia preta que eu levo para a igreja. Essa aqui é a minha que eu escolhi. Eu vou perguntar a ela. Aí qualquer coisa eu mando pelo WhatsApp. Valeu. Bom, irmãos, alguém aí tem alguma dúvida, ia tirar alguma pergunta, fazer? Alguém quer falar alguma coisa? Ali. Irmãos, a paz do Senhor. Rapaz, aí é o Jomar aí. Pai. Grande Jomar. Eu falei ontem que provavelmente hoje não ia participar, mas eu olhei o que ia fazer hoje para participar, porque o assunto muito me interessa, a viagem de Paulo, e eu dei uma estudada aqui do capítulo 13, do 1 ao 25, muito interessante, né? Falar em viagem missionária,
não vou acrescentar nada porque dispensa comentário, né? Só dizer que é um livro que, para quem gosta de missões, tem que ler realmente, né? Muito bom livro, né? Deus abençoe a todos. Só isso. Amém. Mais alguém? Jailton? Grande Jailton aí, ó. Jailton tá diferente. Eu nem conheci Jailton. É que ele tá sem óculos. Ele tá sem óculos. Tá sem óculos. Pronto. Mateus, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue te abençoando, meu jovem. Esse delegado aí só anda com o braço cruzado, Rafael. O que é isso aí? Esse delegado é com o braço cruzado. Tá fiscalizando o grupo. Rapaz! Ô, Ali, Oi. a próxima já sabe, né? Quem vai pegar, eu vou dividir depois. Viu? Vou dividir pra você, vai ter que chamar mais um. Viu? As próximas histórias. A gente conversa depois. Valeu, Se nossa. tiver vendo aí. Mas você, Rogério. Eu gostaria de falar uma coisa aí, Ali. Fala. Eu gostaria de agradecer aí a participação de todos aí, de vocês aí. E que a gente continue com essa pegada, viu? Ô, Valdir, Muito você tá bom. com o aí pra inteirar A o quarto, união João? aí, ó. A união faz a força, meu irmão. Ô, É isso aí. Entendeu? Aí, E um vai passando pro outro conhecimento. Gostei aí muito da palestra de hoje. Foi muito bom. pra você Amém. ver que a importância pra gente andar em grupo, né? Nos fortalecendo da palavra de Deus, né? A gente possa Vamos andar como trazer mais grupo. gente aí, viu? Vamos. Pode Obrigado, trazer Ali, convidado Valdir, de pela fora. oportunidade. 10 pessoas hoje, hein? Glória a Pois Deus. vamos que a gente volta a 10, vir. 12. Esse Glória a Deus. testemunho que o Emerson deu aí nos faz lembrar de algumas coisas que é de suma importância. Realmente, todo trabalho espiritual tem que ser feito de uma forma preparada. A gente participou de alguns trabalhos e aí a gente observou que algumas pessoas não estavam preparadas que eu digo é para aquele fim proveitoso, né? Ou seja, a gente tem um culto a fazer no lar, então todo o grupo ele tem que estar em espírito de oração, ele tem que estar de unidade, tem que estar consagrado. Então tem muitas coisas que às vezes não acontecem ali, não é porque Jesus não está, certo? Mas é porque, de uma certa forma, alguns irmãos não estão preparados, e aí atrapalha o trabalho. A gente percebe quando Jesus foi visitar a filha de Lázaro, não, desculpe, esqueci o nome dele, de Jairo, certo? Jesus não entrou com todo mundo, não. Ele separou, vem você, e entrou com eles. Por que ele fez isso? Né? Porque ele sabia que aqueles outros lá não estariam preparados para aquele momento. Então, a gente precisa estar nesse espírito de oração constante, de preparação, né? Estar até confabulando como fazer, como possivelmente possa acontecer, né? Se vai acontecer uma manifestação, ou se não vai, como a gente deve agir, como não deve agir, né? Então, isso tudo é uma preparação que nós, cada um, tem que ter individualmente. Então, a gente já participou de alguns trabalhos onde houve manifestação e tinha irmãos que não estavam nem preparados, nem esperando acontecer e, de repente, ficou assustado com o que aconteceu, né? Então, realmente é algo tremendo. E quando Deus mandou Paulo, João, para essa missão, eles não estavam despreparados, não, né? Foi longo tempo com Jesus sendo preparado, entendendo a motivação, entendendo a missão. E quando eles foram para essas cidades, eles não iam achar nada fácil, não. Eles não iam achar sobremesa por ali, não. Eles iam ter que tirar água de pedra, porque eles iam lidar com pessoas de todo tipo, principalmente nessas cidades ricas, né, que as pessoas estão mais preocupadas com o material do que com o espiritual. Então, para você modificar isso na mente de uma pessoa é muito complicado, a ponto de acontecer o que aconteceu aqui, que eles foram perseguidos, né? Inclusive, tem um texto aqui,
O versículo 28 diz: embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que fossem mortos. Né? Então, simplesmente porque eles foram lá alertar acerca do Evangelho, acerca da salvação, acerca da ressurreição, acerca de quem é o Messias, de quem é Jesus. Simplesmente por isso. Então, hoje não é diferente, não, irmão. Você viu aí que o irmão falou no ônibus, e quantas casas aí os irmãos aí que têm essa experiência sofreu agressões verbais, já foram postos para fora, bateram a porta na cara, né? Então, são fatos reais que não vão deixar de acontecer, mas que a gente não pode dar para trás nem deixar de fazer a vontade de Deus, né? Então, a gente tem uma resistência, começa na nossa própria casa, né? Nossa família, muitas vezes é resistente à vontade de Deus, a obedecer a Deus, e aí gera-se um problema, gera-se uma discussão, né? Às vezes até uma morte espiritual, né? Então, o cuidado é muito grande, o zelo tem que ser muito grande, certo? Para que a gente possa fazer a vontade de Deus conforme a vontade dele, né? Você vê que Davi não fez toda a vontade de Deus, não cumpriu toda a vontade de Deus. E era um homem segundo o coração de Deus, né? Então, a gente precisa estar nessa união aí, orando um pelos outros, orando sem cessar, vigiando constantemente e buscando, né, se alimentar espiritualmente a cada dia. Que Deus nos abençoe. Vamos pedir aí ao nosso irmão Aguinaldo que ore, agradecendo a Deus aí. Tem mais algum aviso, Valdir? Tenho sim, meu querido. Boa noite. Irmão Jalmar, eu queria aproveitar, né, que a gente tá falando de oportunidade, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade, né? A gente não perder. Aproveitar a oportunidade, uma oportunidade tem sua reação, então vamos aproveitar, né? Irmão Jalmar, fazendo um convite ao senhor. Se o senhor quiser participar na próxima quarta-feira, lendo, sendo quarta pessoa lendo, o senhor ia pegar o capítulo 38, não, versículo 38 ao 41. Pode ser, meu querido? Eis-me aqui. Amém. Glória a Deus. Pode orar. Então, já sabe, né? O próxima quarta-feira o senhor vai ficar com o capítulo 38 ao 41, ok? Deus abençoe. Ok. Aí vai ser sucessivamente com os outros que a gente vai fazer a escala aí. Aguinaldo, Eli, Rogério e outros aí. Tchau, tchau, meu querido. Pode orar, Aguinaldo. Querido e amado Deus, Pai Celestial, agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por essa reunião. O Senhor tem nos trazido, Pai, no coração de cada um. Senhor, Pai, obrigado. Obrigado porque é através da Sua palavra, Senhor, que nós aprendemos, que nós unimos, que nós possamos falar do Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor possa trazer mais pessoas, Senhor, para esse estudo, Senhor, para que muitos venham compartilhar, Pai, e possamos se unir uns com os outros, Senhor, em amor, em verdade, Senhor, para que a gente possamos pregar também, aprender a pregar a Tua palavra, Senhor. Tudo que está sendo feito aqui, Senhor, está sendo feito com amor, Pai. Nos ensina, Senhor, e derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor, para que nós possamos, Senhor, se preencher e transmitir, Senhor, a Tua mensagem para esse mundo aí fora, Senhor. Para as pessoas que estão, Senhor, estão falecendo cada vez mais, Senhor, sem o Teu conhecimento, sem o entendimento nenhum, Senhor. Que possamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, levar e fazer o ID que o Senhor manda. Aprendemos. Em nome do Senhor Jesus, te agradeço. Amém. Graças a Deus. Boa noite. Deus abençoe. Aleluia.